Bom dia. Bom dia. Shalom. Bom dia. Mas mesmo assim, amor. Bom dia. Shalom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus, que és poderoso. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia. E os meus pecados levou. Obrigada, Jesus. Os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Shalom, paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã, dia 34 do nosso propósito de 40 dias com Jesus. E Deus dará uma palavra de ressurreição a nossas vidas nessa manhã. Aleluia, Jesus. Seja um evangelista virtual. Compartilhe essa live com mais alguém que precisa receber uma palavra de Deus nessa manhã. Aleluia, Jesus. Sim, Espírito Santo. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus, Tu és poderoso, Senhor. No lugar da morte, vida me ofertou. Shalom. A paz, Daiane, que saudade. Como você está, filha? Shalom. Aleluia, Jesus. Compartilhe essa live com alguém que precisa receber essa palavra. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11, em nome de Jesus. Tô com saudade de você, da sua mãe, vocês são uma bênção. Pessoas que eu carrego em meu coração, viu, Daiane? Saiba que sempre o Senhor me traz ao meu coração o nome de vocês pra gente estar orando. E eu amo a sua família. E eu sei que você tem vivido um novo tempo de Deus, mas eu também sei que o Senhor tem coisas maiores ainda para trazer sobre a tua vida, viu? Amo a sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que tudo que você colocar as suas mãos cresce, floresça e dê frutos e prospere em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, minha filha. João capítulo 11, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia nessa manhã, dia 34 de 40 dias com Jesus. Estamos em um propósito poderoso, onde o Senhor tem trabalhado em nossas vidas um dia após o outro, nos fortalecendo. E o Senhor me trouxe essa palavra, me confiou essa palavra para esse dia. E como uma palavra profética, eu já libero uma palavra sobre a tua vida, em dizer que Deus está restituindo vida sobre sonhos e projetos que estavam falidos na sua vida, em nome de Jesus. Leia comigo o texto que vai dizer assim:
Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os seus pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois de lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: o Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunharam que estivesse falando de repouso de sono. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou-se Maria, sua irmã. Ele disse, em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistaram com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantando-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar aonde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disse os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já está há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que me ouve sempre, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: Jesus, desatai e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Lá no capítulo 12, corre lá comigo. Capítulo 12, no versículo 9, vai estar escrito assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então nós precisamos entender algumas coisas na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que no Evangelho de João tem um propósito bem claro, declarado no capítulo 20, se você for ler. Capítulo 20, no versículo 31, vai escrever assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós precisamos entender que João, o intuito do livro de João ter escrito isso, era para que nós tenhamos o entendimento e creiamos em Cristo, e que ele veio não somente para morrer por nós, mas que quando nós cremos, nós tenhamos vida através do seu nome. João não escreve apenas uma história, ele constrói uma revelação para nós no dia de hoje. No capítulo 11, João vai deixar bem claro os sinais antes da cruz. A ressurreição de Lázaro nada mais era do que um desses maiores sinais que Jesus operara. Esse milagre não apenas era sobre a sua vida física, mas sim sobre o tempo de Deus, a fé, a dor, o atraso aparente e a restauração que era impossível a homens, mas que Jesus fizera. A Bíblia então nos traz o entendimento que a ressurreição significava então que Lázaro estava levantando novamente, se erguendo novamente, se reerguendo novamente. Não é apenas voltar ao estado anterior, ao estado de vida, mas sim retornar com um propósito e a manifestação de Deus. Deus, quando restaura, quando ressurge, quando traz restauração sobre alguma área da nossa vida, não é simplesmente para trazer vida, mas sim para trazer a manifestação do propósito de Deus. Talvez você está passando por essa live nessa manhã, e Deus quer restaurar e restituir e ressurgir coisas na sua vida, assim como Deus fez com que Lázaro tivesse a ressurreição. Ele quer trazer vida naquilo que estava morto na sua vida, mas é para te entregar um propósito através disso. Vida, quando o Senhor restitui vida sobre Lázaro, não é somente uma vida biológica, não é somente para ele voltar a ter o seu coração batendo e bombeando sangue ao seu corpo, mas sim para que ele tenha uma vida divina também.
eterna e plena. Por quê? Porque ele ia entender sobre o reino de Deus. Um Deus não só de palavras, mas um Deus que traz à tona a vida. Um Deus que traz sobre mim e sobre você tudo novo. Crer aqui nesse texto traz o entendimento para nós que não é apenas acreditar, sei lá, na nossa mente, no nosso dia a dia, simplesmente a gente fala às vezes, né? Eu creio que Deus vai fazer. Mas não é sobre isso, irmãos. É mais profundo do que isso. É sobre nós confiarmos, rendermos diante de Deus e depender. Muitas das vezes a gente diz assim, eu creio, mas a gente não quer confiar. Aí a gente diz, eu creio, mas a gente não quer entregar diante de Deus. Aí a gente diz, não, eu creio, mas a gente não quer depender. E nessa manhã o Senhor está dizendo, se você crê, é tempo de passar pelo processo de confiar. Se você crê, é necessário passar pelo processo de render. Quando eu e você vai ficando sem opções e já não temos mais o que fazer, é aí que o Senhor entra. É aí que eu e você começam a entender que não é pela nossa força, é pelo crer. E quando nós cremos, nós colocamos a nossa confiança em Deus. E dependemos da vontade dele. João, no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 6, vai começar o início do processo da restauração da vida de Lázaro. Estava, pois, enfermo um certo Lázaro de Betânia, e a Bíblia vai nos dizer que ele era amigo de Jesus. E eu acho incrível, e eu quero abrir um parênteses aqui para parafrasear algo aqui com vocês. Entenda bem o texto. A Bíblia diz que Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Mas o que eu acho incrível é que você não vai achar na Bíblia Lázaro falando, ou os discípulos falando, ou a Bíblia mesmo dizendo, ou citando que Lázaro tinha um ministério. Lázaro era só amigo de Jesus. E ser amigo de Jesus é suficiente. Muitas das vezes a gente acha que a gente só é importante na presença de Deus se a gente tiver algo a mais do que só a amizade e a comunhão com Deus. Entenda, antes de a gente ter um rompimento em qualquer área da nossa vida, o que é importante nós termos é a amizade com o Espírito Santo, a amizade com Deus, a amizade com Jesus. E como você tem uma amizade? Você conserva diariamente, constantemente. Estava então Lázaro enfermo. E o laço que Jesus tinha com os seus discípulos era um, mas o laço que ele tinha com Lázaro e as suas irmãs era outro, totalmente diferente. Apóstolo, me prova. Fato é que Marta e Maria sabiam até mesmo onde Jesus estava. Eu quero parafrasear isso com você. Se ela sabia onde Jesus estava, é porque ela tinha intimidade a ponto de enviar um recado. E ela diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enferma aquele a quem amas. Por que elas fizeram isso? Elas estavam dizendo assim: ué, o Senhor diz que ama ele, mas quando ele está enfermo, o Senhor não vai vir para fazer algo? Eu e você, muitas das vezes, nós fazemos exatamente como Marta e Maria nesse texto. Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. E mesmo assim, ele não corre imediatamente, gente. E mesmo assim, ele não apressa os propósitos e os projetos. Se você está no tempo de Deus, confie. Ainda ficou 2 dias aonde ele estava, mesmo depois de ter recebido o recado. Ei, mesmo Jesus, mesmo Deus, mesmo o Espírito Santo, sabendo quem você é, quem eu sou, ele não vai pular os processos que nós temos que passar. Nós vamos passar por processos onde o Senhor não vai nos tirar da maneira que nós queremos. Não vai resolver da maneira que nós queremos. Nós devemos aprender a ter confiança naquilo que Deus tem. Ele ainda ficou mais 2 dias. Por quê? Porque ele estava dizendo: o meu tempo ainda não chegou. E a gente vê Cristo fazer isso nas bodas de Caná. Quando Maria chega a Jesus e fala: acabou o vinho, o Senhor não vai fazer nada. Ele olha para Maria e diz: que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora.
Ele estava apontando o caminho dele para a cruz, mas eu quero parafrasear isso aqui com você. É importante a gente entender que não adianta eu e você querer fazer chantagem com Deus, porque eu e você estamos passando algum processo. O tempo dele é perfeito e nada do que eu e você fizer vai adiantar, vai apressar, vai resolver. Nós temos que confiar no tempo de Deus. Deus está dizendo, olha, até parece um atraso na sua vida, talvez em alguma situação, mas na verdade está sendo a preparação para um milagre maior. Então espere e confie no propósito de Jesus. Mas sabe o que nós fazemos? Nós queremos dar um jeito. Nós queremos resolver da nossa forma. João, no capítulo 11, no versículo 7 até o versículo 16, vai dizer que há um caminho que é impossível para nós. Impossível para todos que estão vivendo aquele momento. Jesus decide ir para a Judeia, mesmo com risco de morte. Jesus fala, olha, nós precisamos voltar para a Judeia. E o que eu acho incrível é que os discípulos, sabendo o poder que Jesus tinha, os discípulos dizem, mas nós vamos voltar para lá, da onde fomos escorraçados, e o Senhor quer que nós voltemos? E ele diz, Lázaro dorme. E os discípulos acham que ele estava falando sobre sono. E os discípulos falam, se dorme, tá bem. Aí Jesus diz, não. Os discípulos não entenderam. Jesus redefine a morte como um sono, porque para Deus, a fim de nós entendermos que às vezes algumas mortes na nossa vida não é definitivo. É impossível, mas não é irreversível. Nós precisamos entender que às vezes quando eu e você já não vemos vida mais, já não vemos solução mais, não quer dizer que está impossível. Está dizendo para Deus é reversível. Ele pode entrar e trazer vida naquilo que estava morto. Vida naquilo que estava perdido. O que eu acho incrível é que os discípulos começam a dizer, ótimo. Então o Senhor quer que a gente volte com você, porque já não basta Lázaro ter morrido. O Senhor quer que a gente morra também? Olha o nível de fé dessas pessoas. Ele diz, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos, lá no versículo 12. Disseram-lhe os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunharam que tivera falado de repouso de sono. Então, lá no 14... então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Eu acho incrível que Jesus estava ali a todo momento dizendo assim, olha, ainda bem que eu não estava, porque Jesus também tinha sentimentos. Você acha que Jesus não sente quando eu e você erra? Quando eu e você pecamos? Quando eu e você estamos matando parte do propósito? Aí, apóstola, como assim? Eu quero parafrasear isso aqui com você. Vamos analisar algo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E por que Jesus chora? Porque Lázaro era amigo. Quando eu e você começamos a ter relacionamento com Deus, nós não nos tornamos simplesmente filhos, servos, mas sim amigos. E você acha que o Senhor não vai se entristecer quando eu e você saem do propósito? Quando eu e você não está dentro do propósito em obediência? O que eu acho incrível é que Jesus fala, olha, a gente precisa voltar, porque eu vou trazer vida nele. Há uma missão para ser cumprida. E a Bíblia nos diz que quando Jesus começa a se aproximar da entrada da cidade, automaticamente Marta já corre ao seu encontro. E João... capítulo 11, no versículo 17 até o 27, vai dizer, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que eu acho incrível é que a todo momento, eu e você, nós precisamos começar a ter esse entendimento e essa visão de parar de colocar as pessoas como culpados de coisas que ainda vai ser para a glória de Deus. Se estivesse algum diagnóstico médico, Marta e Maria estavam diagnosticando a culpa de Jesus. Morreu porque Jesus não veio. Morreu porque Jesus não chegou na hora. Exatamente isso, irmão Sueli. Voltar não é fácil. É um processo.
que tem dor, mas nós temos que obedecer. Os discípulos teve que voltar com Jesus. E antes deles chegarem na cidade, na entrada da cidade, Marta já veio, desesperada, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Marta estava expressando a sua fé, mas ao mesmo tempo limitada ao que tinha acontecido. Será que eu e você não tá fazendo isso com as coisas de Deus? Deus está falando: o que eu vou fazer é grande. O que eu vou fazer é poderoso, eu vou cumprir, eu vou completar o propósito que eu comecei na sua vida. Mas a gente começa a ver pelas percas que a gente teve e a gente fala: mas será? Mas será que é um processo? Será que verdadeiramente Deus vai cumprir? Ei, Deus não é Deus de meias palavras. Deus não é Deus de enganar ninguém. Se Ele falou, creia, confie no tempo dEle, porque Ele vai fazer. A Bíblia vai nos dizer que automaticamente Jesus fala: não, ele há de ressurgir. E Marta disse: claramente, naquele grande dia. Olha a incredulidade de quem caminha com Jesus, de quem vê milagre com Jesus e de quem convive. Então Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não diz: eu faço ressurreição. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição. A solução não era um evento. Ele podia sim ter falado: anuncia a todos. E quando todos estivessem ali, ele podia fazer o milagre. Não, não, não. Ele falou: vai, traz sua irmã. Vamos resolver isso. Porque eu não tardo e nem falho. Eu estou no meu tempo. É você que está apressado para receber antes. É eu e você que estamos passando no meio do processo. E às vezes é um processo doloroso. É um processo difícil. Deus está liberando hoje sobre mim e sobre você. Não espere apenas resposta. Receba a presença de Deus. Receba o que Ele tem para aquele momento. Obedeça dentro daquilo que Deus tem naquele momento para mim e para você. Aí sabe o que eu acho incrível? Tá lá Marta reclamando. A Bíblia vai dizer que Marta corre e chama Maria. Lá no versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa, sentada. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas também sei que agora mesmo, quando tudo que te pedires a Deus, Ele te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, aquele grande dia há de ressurgir. No 25 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26 vai dizer: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. E tendo crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, tendo dito isso, retirou-se a chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela falou: opa, peraí, se ele tá falando que ele é a ressurreição, certamente eu preciso trazer a minha irmã, porque hoje haverá milagre. É sobre nós vermos que está tudo perdido, que não há esperança, que não tem por onde acontecer algo, mas a gente permanecer posicionado crendo e já se preparar como se o milagre tivesse acontecido. João, no capítulo 11, no versículo 28 até o 37, a Bíblia vai dizer que Maria chorou. Ela estava em casa, sofrendo, sentada. E que as pessoas estavam ali consolando ela. Maria deve chegar chorando. Jesus chorou. Olha isso. Está falando sobre um cenário impossível aos olhos humanos. Esse é um dos menores versículos, mas que carrega uma das maiores revelações. Versículo 35 vai dizer: Jesus chorou. Ponto final. Nós precisamos entender que Deus também sente. Deus se envolve. Deus entra na dor antes mesmo de liberar o milagre. Você acha que Deus não vê a sua situação? Você acha que Deus não entende o que você está passando? A Bíblia vai dizer que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, irmão. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo e Ele sente tudo.
Há áreas na minha e na sua vida onde Deus não quer apenas estar agindo, mas há áreas na minha e na sua vida onde eu e você precisamos entender que Ele está sentindo conosco, passando o propósito e o processo conosco. João, no capítulo 11, no versículo 38 ao 44, vai nos narrar que Jesus chega ao túmulo. E quando Jesus chega ao túmulo, ele disse, tirai a pedra. Daí vem eu e você com a nossa incredulidade, quando Deus fala assim, olha, se prepara que eu vou fazer algo. Eu e você já começa a argumentar e dizer, como vai fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições. Jesus falou, tirai a pedra. E Marta resiste. Não era aquela Marta que disse, olha, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido? Olha os traumas gritando dentro dela. Será que você não tá que nem Marta? Deixando os traumas falar mais alto do que o propósito e o projeto que Deus tem pra tua vida? Marta resiste. E ela ainda questiona, diz assim, já cheira mal. Porque já tem 4 dias. 4 dias aqui eu preciso ressaltar algo. Na cultura judaica não havia mais esperança de retorno, irmão. Mas Jesus escolhe um momento em que não existe mais expectativa, nem minha nem sua, para poder operar. Entenda que há algumas ordens de Deus que nós precisamos obedecer. A Bíblia nos diz que quando Deus vai fazer uma promessa para Abraão, Deus se apresenta a ele dizendo, Abraão, larga a tua parentela. Deixa a tua terra e vai para onde eu te mostrar. Abraão estava vendo para onde ele ia? Não. Abraão sentia o chão aos seus pés? Não. Abraão estava sem uma direção, mas ele ouviu a voz de Deus. É sobre eu e você confiar tanto a ponto da gente não saber para onde nós vamos, mas nós confiarmos que Deus está dando uma ordem e é necessário obedecer. E Jesus faz a mesma coisa nesse texto. A Bíblia vai nos dizer que ele ordena, tirai a pedra. Ele não perguntou, olha, será que vai estar cheirando mal? Não. Ele está dizendo, tirai a pedra. Tira a pedra. Aí depois Jesus ora. E olha que oração interessante, eu preciso ressaltar algumas coisas aqui. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Mas espera aí. Jesus ora dizendo assim, obrigada, Pai, porque o Senhor me ouve. Só que se a gente for analisar aqui, eu preciso parafrasear isso aqui com vocês. Jesus, quando está na cruz, ele clama. E não se ouve uma palavra. Mas Deus o ouve. E sabe o que Jesus entende? E ele diz, está consumado. Eu e você precisa entender que não é porque Deus não está respondendo do jeito que a gente quer ouvir, que ele não está ouvindo. Jesus manda tirar a pedra. Jesus ora. E Jesus chama. Lázaro, vem para fora. Irmão, você não está entendendo. Eu quero conjecturar isso aqui com vocês. Eu imagino o coração falando para o sangue falando para os nervos falando para o corpo. Ei, desperta, desperta, porque a gente ouviu a voz do mestre e a gente precisa se movimentar. E o coração começa a bombear e as coisas começam a acontecer. O seu corpo começa a funcionar, irmãos. Nós estamos falando que a ordem de Deus é suficiente. Lázaro sai pulando para fora. E Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, ei, eu estou ressuscitando. E quando eu ressuscito, aquilo que não tinha mais esperança começa a ter vida. Você precisa entender que não é pela sua força. Ninguém precisou entrar lá. E eu acho incrível, e eu preciso dizer aqui, por que Jesus gritou, Lázaro, vem para fora? Porque se Jesus tivesse falado assim, ei, ressuscitem,
todo mundo que estava talvez lá dentro da mesma gruta que Lázaro ia vir para fora. Você não está entendendo? Eu vou te dizer. Deus está dizendo assim, ele sabe especificadamente o nome do milagre. Ele sabe a área que você precisa. Ele sabe o nome da situação que você está passando. E quando ele vem para fazer milagre na minha e na sua vida, ele chama pelo nome. Não é para todo mundo receber, não, irmão. Não é para todo mundo pegar o que o Senhor preparou para mim e para você. Quando ele faz o milagre, irmão, tem destino certo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer. O que eu acho incrível é que Jesus ainda diz: desatai-o e deixe-o ir. É muito forte. Nós precisamos receber de Deus as ordens e obedecer. Jesus, ele manda, tira a pedra. Por quê? Porque tem coisas que é eu e você que temos que tirar. É eu e você que temos que tomar o posicionamento. É eu e você que temos que obedecer. Jesus, ele não manda outros fazerem o que é para mim e para você fazer. Ele diz, tirai a pedra. Eu imagino Marta olhando para ele dizendo, mas Senhor, tá fedendo. Tirai a pedra. Não importa o quão sujo, o quão horroroso, o quão difícil, o quão terrível é a sua situação. Jesus está dizendo, eu não me importo. Tira a pedra, porque eu vou dar uma ordem. E quando eu der uma ordem, aquilo que estava fora do lugar tem que voltar. Aleluia. Aquilo que estava morto tem que voltar à vida. E Jesus tem nome para isso. E naquele dia Jesus dizia, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E Jesus diz, desatai-o. Há uma revelação profunda nesse texto. Deus faz o impossível, mas o homem participa de todo o processo. Tem coisas que é eu e você que vamos ter que ter a autoridade de tirar. Tirar a pedra é remover barreiras espirituais, físicas, mentais, carnais. Tem gente que fica anos dizendo, Senhor, eu quero ser liberto, eu quero parar de fumar, mas não para de comprar o cigarro, vai parar de fumar que jeito? Toma uma decisão, para de comprar o cigarro. Aí eu quero parar de beber, mas não para de comprar bebida. Aí eu quero parar de ver pornografia, mas não para de entrar nos sites. Meu Deus, eu preciso dizer isso aqui. Jesus está dizendo, quer ser liberto, quer ser livre, se posicione para receber. Tire as pedras, remova as barreiras. As áreas que te causam deficiência de alcançar o milagre vindo para sua direção. E Lázaro sai. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 42. 43. E tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o seu rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Deus está dizendo para mim e para você, eu estou ressuscitando coisas na sua vida. Eu estou ressuscitando o teu ministério. Eu estou ressuscitando a sua, meu Deus, é muito forte isso. A sua sensibilidade que foi perdida durante todo esse tempo. Mas você precisa tirar as pedras, os empecilhos, as barreiras. E aceitar o processo depois do milagre. Comece a entender que quando Jesus entra e ele diz, olha, tire a pedra, ele está dizendo, tira tudo aquilo que pode atrapalhar você de alcançar o processo completo. Aí ele diz, tira agora as ataduras. Por quê? Porque uma vez que eu e você tira as barreiras, as deficiências, as dificuldades, nós não podemos ficar presos com coisas. Pare de ficar preso por causa de pecados, por causa de palavras, por causa de situações do seu passado. Jesus estava dizendo, ei, você foi chamado para ser livre. Desatai-o. Que você recebe hoje de Jesus essa palavra sobre a tua vida. E que coisas na sua vida sejam desatadas agora.
Você precisa aceitar o processo depois do milagre. Qual processo foi esse? Jesus estava dizendo, ei, pode começar a desamarrar, pode começar a desenrolar. Deus, meu Deus, daracalavassore, revassubi calamandécia. Jesus está dizendo, eu estou tirando coisas, eu estou desenrolando aquilo que estava enrolado na sua vida. Aquilo que estava paralisando os teus pés espirituais, a tua visão, a tua mente, o teu corpo que estava paralisado. Ei, Deus está dizendo para mim e para você através da palavra de Jesus. Ei, não fique paralisado mais. Ele te chamou, ele restituiu vida. Então desatai essas áreas da sua vida e comece a viver fluindo naquilo que Deus está fazendo. João, no capítulo 11, no versículo 45, vai dizer, muitos dos judeus creram nele. O milagre não é apenas para nós, mas para glorificar o nome de Deus e ser testemunho para outros. Não vai achando que a restituição do teu casamento foi só porque você orou. Não, não, não. Há um testemunho. Há vidas que ouvirão o teu testemunho e serão alcançadas. Não entenda isso como um princípio só para você. Não, não, não. Jesus está dizendo tudo que você está passando, tudo que você passou. Ai, apóstola, você não faz ideia. Eu demorei 1 ano para ser liberta. Eu demorei 2, eu demorei 10. Não tem problema. Jesus está dizendo, eu permiti o processo para que você seja libertador, libertadora de outras vidas. Testemunho vivo. Testemunho vivo. Para quem? Para outros. Assim como Lázaro também foi. Muitos dos judeus creram em Jesus. Por quê? Porque viram com seus próprios olhos o que era morto se tornar vivo. O que estava fechado, que já podia estar fedendo, agora andando, caminhando, pulando, louvando, se alimentando. Mas o que eu acho incrível, e eu preciso trazer isso aqui ao coração de vocês, nós temos que passar por todo o processo. O silêncio de Deus não é o abandono, é a preparação para que você receba o milagre. O que eu acho incrível é que se a gente for ler o capítulo 12, no versículo 9, vai dizer que a multidão era muito numerosa. E que os judeus estavam ali com Jesus. E lá foram por causa dele. E então viram a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. No versículo 10 vai estar escrito assim, mas também Lázaro. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por quê? Porque se matasse Lázaro ia dizer, viu, era mentira. Agora eu vou parafrasear e eu preciso trazer uma revelação dentro dessa palavra muito forte ao teu coração. Quando eu e você recebemos um milagre do Senhor, e as pessoas começam a receber testemunhos através do nosso milagre, sempre vai ter alguém querendo matar o nosso sonho, o nosso projeto, aquilo que Deus trouxe vida. Sabe por quê? Porque seria o único jeito de dizer que Deus não fez. Então faça por onde de não permitir que as pessoas matem o que Deus deu para você. Meu Deus, eu preciso dizer isso aqui. Alguém precisa tomar posse disso aqui. Os principais sacerdotes resolveram o quê? Matar Lázaro. Porque se matasse Lázaro, ia dizer, tá vendo? Jesus não ressuscitou, ele morreu. Tem pessoas que estão esperando acontecer alguma coisa na minha e na sua vida só para dizer assim, ué, não foi Jesus que restituiu, então cadê? Pegou ou não? Tá entendendo o que Deus está dizendo? Tá entendendo o que o Senhor está fazendo? E o Senhor está dizendo para mim e para você, quando eu faço milagre, eu faço completo. E eu cuido depois do processo. Por quê? Para ninguém poder fazer isso. Tirar a vida que Deus deu. O milagre gera 2 efeitos. Atrai pessoas e provoca também oposições. Então esteja preparado. Se Deus falou que vai fazer um grande milagre na sua vida, esteja preparado para alguém te perseguir. Esteja preparado para alguém querer matar a mim e a sua fé. Estejam preparados para alguém querer colocar tristeza no nosso coração. Esteja preparado para as palavras que vai vir para te desanimar no meio do processo.
Eu vejo que tem muito crente dizendo, não, para de estudar, isso não é para você. Pare de fazer isso, isso não é para você. Não, irmão, não é assim não. Deus tem ministério para uns, mas Deus tem profissões para outros. Deus tem direções para uns e Deus tem honra para outros. É assim que Deus faz. Com cada um é um propósito, com cada um é uma visão. Não deixe de ser empresário, não deixe de ser médico, doutor, enfermeiro, o que for. Por causa de palavras dos outros. Se Deus te deu um propósito e nesse propósito ele quer glorificar o nome dele, não abandone o processo. Porque vai ter pessoas dizendo, abandona. Isso não é para você. Há uma revelação muito profunda no texto de Lázaro. Lázaro virou uma evidência viva de que Jesus faz. De que Jesus, ele trouxe vida aonde havia morte. Lázaro virou uma evidência viva de que Jesus falou e foi cumprido. A vida dele agora era confrontada. Por quê? Por causa de um sistema religioso. Eu me lembro que um dia eu fui ministrar na igreja, eu acho que a irmã Daiane ainda tá aí. Se ela tiver, irmã Daiane, dá um amém aí em nome de Jesus. Eu fui ministrar numa igreja e ela estava lá. E nós oramos pelo ventre de uma mulher. Ela tinha um prolapso uterino, eu acho que é isso. E o útero dela, ela disse que depois no outro dia ela passou a noite sentindo o útero voltando ao seu devido lugar. E eu me lembro que eu recebi mensagem na época dessa irmã e ela disse, não, mas tem gente falando que eu tenho que ir no médico, porque será que eu ainda não tenho que operar? Eu falei, irmã, vai sim, mas vai só para pegar o testemunho que Deus já te curou. Porque sempre vai ter, no meio de muitos milagres que Jesus está fazendo, foi um culto memorável, irmãos. Eu acho que a irmã Daiane lembra desse culto? Eu acho que era a Assembleia de Deus, eu não me lembro ao certo. Foi um culto memorável, onde Deus curou, Deus salvou, Deus libertou. Teve pessoas que estavam com dor, teve crianças que não estavam enxergando muito bem. E nós oramos pela visão da criança, e ela começou a olhar, e ela começou a ver. Nós estamos falando de milagres. Nós não estamos falando de palavras à toa. Olha lá, ela se lembra. Eu não estou falando de palavras à toa aqui, não. Eu estou falando de milagres genuínos. O Senhor faz milagres. Só que nós precisamos começar a ter a sensibilidade de parar que a religiosidade e a incredulidade venha tirar os milagres e a glória daquilo que Deus está fazendo. Receba essa palavra nessa manhã. Não permita que as pessoas matem o milagre que Deus já fez. Urakalamaia, Revassubi calamandécia. Remichore calamandarasai. Às vezes eu e você damos ouvidos a pessoas frustradas, incapacitadas, entristecidas e elas querem matar o milagre que Jesus já fez na sua vida. Foi um culto memorável. Foi um culto onde as pessoas saíram movidas. E depois eu escutei mensagens de pessoas dizendo assim, ai, mas não sei se foi de Deus. Claro que foi, as evidências estavam lá, as curas estavam lá, Deus operou o milagre. Mas as pessoas são incrédulas. E elas querem matar, só que elas se esquecem que elas não estão tentando matar um ministério, não estão tentando matar um nome, elas estão tentando matar, sabe o quê? A presença de Deus que não tem como matar. Que não tem como anular. Jesus quando faz, ele faz perfeito. Eu me lembro, irmã Daiane, de quando Deus falou que você geraria novamente. E ela gerou. É sobre nós entendermos o propósito de Deus. E quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus, ele faz um milagre. E ele cuida de tudo que precisa. Ele completa a obra. Quando Jesus ressuscitar áreas na minha e na sua vida, você vai se tornar somente a prova viva daquilo que ele prometeu e cumpriu. E isso vai incomodar ambientes, vai incomodar pessoas. Esteja preparado para lá no teu trabalho, algum encarregado olhar para você e falar, eu não sei porquê, mas eu nem gosto de você. E tudo bem, é a presença de Deus que está incomodando.
Cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito. Se Deus te colocou, seja no hospital, seja numa enfermaria, é porque Ele quer te usar. Então seja testemunho vivo daquilo que Deus tem para a tua vida. João 11 vai mostrar que Deus está ressuscitando o que era impossível. Olha lá, o presente dela foi o Samuel. Eu me lembro que Deus falou assim, você vai gerar. E hoje ela tem o Samuel. Nós não estamos falando de palavras jogadas ao vento. Eu estou falando de um Deus que quando promete, de um Deus que quando libera uma palavra, Ele traz vida, Ele conclui, Ele completa. Darra, serve, calamandala, súria. Jesus ressuscita o impossível. E entenda, isso vai ter impacto. A ressurreição, as coisas na nossa vida que estavam mortas, vai ter impacto em todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, em tudo aquilo que estiver próximo da gente. Não vai achando você que não vai chamar atenção, não. Porque servir a Jesus é sim, trazer à existência aquilo que estava morto. Deus permite os processos antes do milagre, irmão. Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, vai dizer assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente cita esse versículo, a gente acha que é só as coisas boas, mas não. As coisas ruins também contribuem. Por quê? Porque elas nos fortalecem, nos faz ser fortes, ser mais fiéis, mais obedientes. Nós precisamos aprender que a presença de Jesus, a presença de Deus é a maior resposta. Salmos no capítulo 16, no versículo 11, vai dizer, na tua presença a plenitude de alegria. Quando Jesus restitui a minha e a tua vida, a minha e a tua casa, tudo aquilo na nossa história, a alegria nos nossos corações. Deus, Ele age quando já não tem mais esperança humana, irmão. É aí que eu e você entra. Nós estamos no meio do processo. Nós estamos passando pelo propósito com Jesus. E aí, quando esgota a minha e a sua chance, a minha e a sua posição, quando eu e você já não tem mais nada o que fazer, aí Jesus entra. Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, vai dizer assim, eis que eu sou o Senhor. Acaso haveria coisa demasiada difícil para mim? Deus está dizendo, não há nada que eu não possa fazer. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Não tem nada. Ai, apóstolo, mas é impossível Deus libertar o meu marido. Ele vai libertar. Ah, mas é impossível meu filho sair das drogas. Ele vai sair. Ah, mas é impossível. Irmão, eu preciso dizer aqui. Não tem milagre só na vida da irmã Daiane, não. A irmã Sueli. Eu lembro que eu fui ministrar num culto. Isso é para edificar a fé de vocês. E eu via nas mãos dela um presente. E Deus falava, receba o presente que Deus está entregando para você. E o sonho dela era que a filha dela gerasse filhos. Pouco tempo depois a filha dela veio grávida. E Deus cumpriu, porque o Deus que começa uma obra, no meio do processo pode te parecer impossível para você, mas o Deus que liberou uma palavra, Derakalavacé, Rebarassore que minácia, Ele é o Deus que completa. Não há nada difícil para Jesus, não há nada difícil para Deus, não há nada que não possa ser cumprido pelas mãos do Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer, a fé, se não tiver obras, é morta. É tempo de Deus trazer à existência aquilo que estava morto em mim e você. E nós precisamos permanecer em pé para manter aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus traz restauração na nossa vida, muitas das vezes vai gerar confronto. Confronto em pessoas. Sabe? Eu preciso dizer, irmão, eu já passei por um processo onde eu fui traída. Aí, sabe o que todo mundo falou pra mim? Nossa, mas ele falou que você traiu.
rebentaram com o meu ministério, falaram um monte de coisa. Eu falei, quer saber? Independente de qualquer coisa, eu vou ficar no propósito, porque Deus me levantou. Sabe o que Deus fez? Restituiu o meu casamento. Olha lá, a Bárbara tá com 4 anos. Foi uma promessa, uma palavra de Deus. É pra glória de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus ainda abre madre. Deus traz vida em criança. Deus liberta. Deus cura o câncer. Deus liberta. Ai, irmão. Recalamantui calavase. É sobre a gente entender que não há nada impossível. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vai dizer: todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Por quê? Porque as obras de Deus é tão grande, é tão milagroso o que Ele faz na minha e na sua vida, que as pessoas vão querer questionar. As pessoas vão dizer, mas como que Deus restituiu um casamento? Porque Ele é fiel. Como que Deus restitui um ministério? Porque Ele é fiel. Como que Deus restitui vida? Porque Ele é fiel. E Ele permanece sendo fiel sobre todas as coisas. Eu declaro sobre você nessa manhã que áreas da sua vida que estavam sendo mortas, áreas que estavam sendo chamadas agora de perdidas, Deus está chamando pelo nome essas áreas para trazer vida nela. Eu quero que em nome de Jesus agora, você comece a declarar sobre áreas na sua vida que estavam mortas. Sonhos que estavam enterrados. Porque esses sonhos serão desenterrados por Deus hoje. Emoções que estavam agora... Meu Deus, eu sinto dizer isso aqui. Pessoas que estavam entrando quase a uma depressão profunda. As suas emoções estão sendo restauradas pelo poder da palavra. Os seus relacionamentos que estavam mortos estão sendo restaurados pelo poder do nome de Jesus. Jesus está dizendo, eu estou chamando pelo nome hoje. Eu estou chamando para fora. O mesmo Jesus que chamou Lázaro agora está chamando eu e você. E ele diz, não é talvez venha, não. Ele não diz, olha, eu vou chamar talvez alguém vai vir aqui para receber. Não. Ele está dizendo, ei, venha para fora. Aquilo que estava morto em mim e você. Recebe a partir de hoje a ativação de Deus e a liberação do céu para receber vida. Sonhos e projetos não estão mais enterrados. Eu quero orar por você. E eu libero já uma palavra. Nenhum levante para trazer morte naquilo que o Senhor fez na sua vida vai prosperar. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Deus quebrará palavras, julgos, vai destruir laços que foram feitos para destruir a minha e a sua vida. E vai glorificar o nome dele, porque tentaram matar Lázaro para dizer que o milagre que Jesus tinha feito não era completo. E é tão completo que Deus ainda dá o livramento. Meu Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmã Cris. Que Deus abençoe. Receba a presença do Espírito Santo, seja no ônibus, seja na praça, seja no carro, aonde vocês estiverem, que vocês possam sentir e serem tocados. Isso é evangelho verdadeiro. Não é para glória de ninguém, é para glória de Deus. É porque Ele é vivo. Aleluia. Não se desespere. Porque o Senhor está no controle da minha e da tua vida. E aquilo que estava estagnado, parado, amarrado, morto, hoje Ele chama pelo nome e diz, receba a vida. Racalamaya Soria. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida dos teus filhos agora. Oh, Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor, ativar aquele que estava morto. Ativar, Senhor, aquilo que estava parado, aquilo que estava estagnado. Sonhos e projetos sejam reativados. Recebam vida agora.
Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, a vida ainda, e o Senhor vai fazer completamente tudo aquilo que Ele já disse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sonhos, emoções, fé, esperança, projetos. O Senhor visita agora cada área da tua vida que estava enterrada, estagnada, parada, morta, e Ele diz: eu trago vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, aleluia. Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Mas Deus já... Receba a sua vitória nessa manhã. E saiba que o Senhor está ressuscitando sonhos e projetos que estavam engavetados. E Ele vai fazer tudo novo e diferente sobre a tua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Não perca a fé. Teu inimigo não consegue ficar de pé. Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Receba em nome de Jesus um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje chega a ressurreição sobre a tua história, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos o culto, 6 horas da tarde, no horário daí do Brasil. Convide mais alguém. Deus tem uma palavra para vocês. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Não se esqueça, nós estamos com a nossa igreja online. Você que precisa de uma mentoria, de um líder, de aconselhamento, de discipulado, nós estamos aqui para isso. Trabalhamos por vidas, em nome de Jesus. Qualquer coisa, me procure depois. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês.